Então nós vamos para a partilha da palavra. E eu começo essa partilha voltando a este versículo, que vai nos guiar no nosso encontro de hoje, o poder da palavra. Então repita comigo: há poder nas minhas palavras. Isso, há poder na palavra. Então quando você diz isso, você precisa acreditar que aquilo que você anda falando ou está gerando vida, ou está gerando morte, ou está curando, ou está ferindo. Provérbios 10, 11. Grife este versículo na sua Bíblia. Marque este versículo. A boca do justo é manancial de vida, mas a boca dos perversos mora a violência. Estava pesquisando, nós estamos falando sobre palavras, sobre comunicação, sobre o poder da língua, sobre o poder da palavra, a palavra que pode gerar vida, a palavra que pode gerar morte, a palavra que tem o poder de curar e a palavra que tem o poder de ferir. Aí eu fui pesquisar quantas palavras nós falamos por dia. Nós estamos entre, é mais ou menos isso, de 60 a 80 mil palavras por dia. Há pessoas, claro, que falam bem menos e há pessoas que falam bem mais. No meu caso, que o meu instrumento de trabalho é a voz, é a palavra, sou pregador, sou palestrante, então eu tenho falado bem mais do que isso. Mas uma pessoa normal, não que eu seja anormal, não é? Mas uma pessoa que leva um dia com tranquilidade, ela fala entre 60 a 80 mil palavras por dia. E este estudo norte-americano, ele coloca o homem variando entre 50 e 70 mil palavras por dia, e a mulher variando entre 60 e 80 mil palavras por dia. Porque a mulher, ela é mais comunicação, ela é mais oralidade. E o que nós queremos refletir no encontro de hoje? Que a vida que nós levamos, que aquilo que vai acontecendo ao nosso redor, passa também pelas nossas palavras. E se nós soubéssemos o poder que tem a palavra, nós prestaríamos mais atenção naquilo que nós andamos falando. E principalmente, aquilo que nós falamos de nós mesmos. Eu sou a história que eu conto para mim mesmo. A minha realidade, ela é feita através das minhas palavras, porque a palavra cria. Eu falei isso nos encontros anteriores. Deus é criador para que eu seja criativo. Deus cria pelo poder da palavra, e a minha palavra, ela tem tanto poder de criar, como poder de destruir. Então no encontro de hoje, eu convido você a prestar bem atenção em algumas situações que, sem saber, nós estamos nos auto-sabotando, estamos dificultando a nossa caminhada. Nós temos um gênio invisível no nosso ombro. Este gênio é a nossa mente, é a nossa capacidade de racionar, são as nossas conexões neurais. Todas as vezes que você pensa em algo,
e que você diz algo sem pensar, esse gênio, ele só sabe dizer uma coisa: seu desejo é uma ordem. Então, se você pensa coisas positivas, se você diz coisas boas, esse gêniozinho, que é a sua mente, ela vai dizer: seu desejo é uma ordem. Mas se você pensa coisas ruins, fala coisas ruins, o gêniozinho continua fazendo a mesma coisa. Seu desejo é uma ordem. Então note que o uso adequado das palavras tem um grande potencial para melhorar ou piorar a nossa vida. E eu quero partilhar com você 6 palavras perigosas que nos limitam, que dificultam a nossa caminhada. A primeira palavra, e se você quiser anotar, anote isso. Colhe na porta da sua geladeira, colhe uma folha na porta do seu guarda-roupa, na tela do seu celular, e vá treinando dia após dia a eliminar essas palavras do seu vocabulário. Primeira palavra: não. Exatamente. Esta palavra tende a nos aproximar dos resultados dos quais queremos evitar. Como assim? Explico. A mente humana, isso é criação de Deus. Isso é criação de Deus. A mente humana, ela só lida com o positivo. O não é apenas linguístico, é apenas verbal. Para a nossa mente, só existe o positivo. Então, se você pensa assim: eu quero ser feliz, eu vou ser feliz, eu sou feliz, você está mandando alimento para a sua mente, e ela vai configurar todo o seu corpo, também até a sua estrutura celular, para a felicidade. E não é a mesma coisa de você pensar e dizer assim: eu não quero ser triste. A sua mente não lida com o não. Então, eu não quero ser triste, eu não quero ser triste, eu tenho medo de ser triste. O que a sua mente entende? Que você está chamando a tristeza, porque ela não lê o não é só verbal. Ai, padre, então me convença disso aí. Convenço. Vamos fazer um exercício rapidinho. Pense aí em uma maçã vermelha. Simples. Pensa num coelhinho. Um coelhinho. Pensou? Pensa numa casa amarela, toda pintada de amarela. Pensou? Não pense num fusquinha azul. Não pense num brigadeiro. O que a sua mente faz? Ela pensa o que foi pedido e ela pensa o que foi negado. Por que a mente funciona assim? Porque ela só lida com positivo. Então é necessário, ao invés de você falar e pensar o que você não quer, você começar a pensar e falar o que você quer, porque toda negação, ela traz consigo uma afirmação. Concorda? Quando eu digo assim: eu não quero sair, qual é a afirmação? Eu quero ficar. Compreende isso? Isso é um treino. Ao invés de usarmos a palavra não para falar aquilo que não queremos,
nós podemos usar frases positivas para dizer o que queremos. Então, cuidado com a palavra não, porque para a sua mente, o que você nega, você está desejando. O não faz exatamente isso. Quando você nega algo, você está atraindo para você aquilo que você nega. Quais são as pessoas que mais erram numa apresentação, num trabalho na faculdade, numa entrevista de emprego, no início de um relacionamento? A pessoa põe na cabeça dela e repete muitas vezes: eu não posso errar, eu não posso errar, eu não posso errar. O que a mente entende? Eu vou errar. Tanto todas as pessoas que têm medo de errar e não se permitem errar, são as que mais erram. Pessoa que está tranquila: eu vou fazer, se errou, paciência, mas tudo bem, tudo tranquilo. Então, ao invés de dizer para a vida, para você mesmo e até para Deus o que você não quer, comece a partir de hoje a falar o que você deseja. Frases negativas e frases positivas, as duas soam para o cérebro da mesma maneira. É por isso que eu digo muito nas minhas palestras: quando você diz eu consigo, e quando você diz eu não consigo, nas duas frases você tem razão. Depende onde você está colocando, se a positividade ou a negatividade. Então, cuidado com o não. Falando sobre o não, eu vi uma anotação, acho importante falar sobre isso. Quando você diz para você mesmo: não fique nervoso, não fique nervoso, não fique nervoso, você vê que não funciona. Quanto mais você fala não fique nervoso, não fique nervoso, mais nervoso você fica. A mão começa a tremer, você começa a suar. Por que ao invés de você falar não fique nervoso, por que você não diz assim, fique calmo? Que é a mesma coisa, só que não há um não. Não quero ficar doente, não posso ficar doente, tenho medo de ficar doente. Ao invés de falar isso, o que você pode dizer? Eu tenho saúde, eu sou saudável, eu tenho vida, eu sou vida, sem usar o não. Cuidado com o não. A educação infantil ensina muito isso para os pais. Ao invés de falar para a criança assim, não faça isso, os pais tendem a falar o quê? Faça aquilo. Simples assim. Segunda palavra, cuidado com a expressão tenho que. Tenho que. Esta expressão mostra algo desagradável, algo imposto, algo que está trabalho. Eu tenho que trabalhar hoje, em plena segunda-feira. Não, você já está programando um dia chato, um dia difícil, um dia que o ponteiro do relógio não anda, um dia agarrado. Não é eu tenho que trabalhar hoje. Diga, eu vou trabalhar hoje, ou eu quero trabalhar hoje. Deixa eu me dirigir aqui aos fofinhos de plantão. Cuidado com eu tenho que emagrecer, eu preciso emagrecer, eu tenho que perder peso. Quando você diz eu tenho, eu preciso, você está falando para você mesmo que emagrecer é difícil, que emagrecer é penoso, que emagrecer é ruim. Ao invés de você dizer eu tenho que emagrecer, você vai dizer eu quero emagrecer, eu vou emagrecer. Cuidado também
com a expressão eu quero, mas não posso. A expressão é o contrário. Eu posso, mas não quero. Qual é a frase que você mais ouve de pessoas que querem emagrecer e que vão numa pizzaria, que vão numa festa, numa hamburgueria? Muitos dizem assim: nossa, eu quero comer, mas eu não posso. Aquilo, meu filho, já engordou sua cabeça. Pode não engordar sua barriga, mas sua cabeça já está gorda, está fissurado. Como que a palavra te liberta? Você olha para o brigadeiro, você olha para o sanduíche, você olha para a pizza e você diz para si mesmo uma frase que te liberta: eu posso, mas eu não quero. Quando você começa a mandar para o seu cérebro que você pode, se você quiser, você come o brigadeiro, você come a pizza, você come o sanduíche, mas você tomou uma atitude: poder eu posso, eu não quero. Não brinque com as palavras. Pode parecer uma coisa boba que eu estou ensinando, só que quem entende de neurociência, eu não sou um expert nisso, mas eu gosto de ler e me aprofundar. O verdadeiro emagrecimento, ele deveria ser chamado de emagrecimento. O que precisa emagrecer não é a sua barriga, é a sua mente. Quando você domina a sua mente com eu posso, mas eu não quero, você se torna livre perante os alimentos. Quando você diz eu quero, mas eu não posso, você está mostrando que os alimentos têm poder sobre você. Então essa segunda expressão, temos que tomar cuidado. O tenho que. Terceiro, o mas. O mas. Quando usamos a palavra mas, estamos esquecendo o que veio antes. Isso acontece muito nos meus atendimentos a pessoas, mulheres, esposas. A mulher geralmente vem falar do marido. Então ela começa assim: Padre Cristian, eu vim pedir uma opinião a respeito do meu marido. E eu pergunto para ela: como é o seu marido? Ela vai dizer assim, a maioria diz assim: é bom pai, é trabalhador, é honesto, é alguém que me ajuda com os filhos. Mas padre, ele não reza. Quando a pessoa diz todas essas qualidades e ela diz, mas ele não reza, tudo aquilo que ficou antes do mas perdeu o valor. Ela me procurou por quê? Porque o cara não reza. Eu tirei uma nota boa na prova, mas poderia ser maior. A nota não foi tão boa assim. Eu te amo muito, mas a gente briga demais. Qual é a solução do mas? Como que eu transformo o mas de negativo para positivo? Muito simples, essa é uma dica simples. É você alternar a ordem da frase. Se você diz o positivo primeiro e você diz o negativo depois do mas, o que nós vamos fazer para potencializar o poder da palavra? Você coloca primeiro o negativo, o mas e depois o positivo. Olha como se não é diferente. Eu te amo, mas a gente briga demais. Vamos inverter a frase? A gente briga, mas eu te amo demais. Não é a mesma coisa não. Eu te amo, mas a gente briga demais. A gente briga, mas eu te amo demais. Entendeu que o mas, ele potencializa a frase entre positivo e negativo? Vamos pegar a prova.
Eu tirei uma nota boa, mas poderia ser melhor. Vamos transformar a frase em positiva? A minha nota poderia ser melhor, mas eu tirei uma nota boa. Parece mágica, não é? Parece mágica. É o poder da palavra. Quando você diz muita coisa boa, mas você diz o mas e dá uma chicotada, tudo que ficou antes foi esquecido. As pessoas lembram só que veio depois do mas. Quando você coloca o negativo primeiro, você coloca o mas e vem com o positivo, a frase, apesar daquilo que é negativo, ela ficou positiva. Vou citar a frase da esposa falando do marido: padre, meu marido não reza, mas ele é bom pai, ele ajuda as crianças, ele é trabalhador, ele é honesto. Viu como que soa melhor? Como que se chama isso? O poder da palavra. Você nunca tinha pensado nisso, né? Está te falando. Mais uma palavra que nós precisamos evitar: coitadinho. Não é bom que você diga e não é bom que você ouça. Coitadinho deveria ser riscado do nosso dicionário. É uma das palavras mais perigosas, mas a intenção é boa, gente. Qual é a intenção? É a pessoa que mostra empatia e compaixão com o sofrimento do outro. Mas qual é o problema do coitadinho? O problema maior do coitadinho é quando a pessoa olha no espelho, ela olha no espelho e diz para o espelho assim: ô coitado. Não tem a Filó? Tem gente que vive isso. Ô coitado. A pessoa tem pena dela mesma. O perigo do coitadinho, o que é uma pessoa coitada? Oh, coitada daquela pessoa. O que está atrás do coitadinho? Uma ideia de vítima, vitimização. Coitadinha daquela mulher, o marido a abandonou. Coitadinho daquele rapaz, ele foi mandado embora do trabalho. Coitadinho de mim, ninguém me entende. Quando você usa muito coitadinho, tanto para os outros como para você, você está tirando da sua vida a capacidade de reação, a capacidade de crescimento, a capacidade de virar o jogo. Quando você diz para alguém coitadinho, ou você se acha um coitadinho, você está colocando o insucesso da sua vida, a tristeza da sua vida, a pequenez da sua história em alguém. E só você pode mudar o seu caminho. Não adianta mudar o caminho se também não mudamos a maneira que caminhamos. O coitado é aquele que é vítima da situação. E coisa que nós não somos, meus caros, é vítima. Quando você se considera vítima, você se vê amarrado nos pés, amarrado nas mãos, com uma fita na boca, um pano nos olhos, 2 rolhas no ouvido. Você está totalmente incapaz de mudar. Você se vê incapaz de ter uma vida melhor. Leia a Bíblia. Quando foi que Jesus olhou para alguém e disse assim: coitado? Ou olhou para uma mulher: coitada? Você não tem na Bíblia essa expressão da boca de Jesus. Porque o Senhor sabe que nós não somos vítimas, nem de destino, nem de circunstâncias e nem dos outros. Eu posso mudar a minha vida. Eu posso ser uma pessoa melhor. Eu posso me superar. Eu posso vencer. Padre, o senhor não sabe, viu? Eu estou no fundo do poço. A gente não fala isso? Eu estou no fundo do poço. O poço
da amargura. Graças a Deus que você chegou no fundo do poço. É uma notícia boa. Quem está no fundo, meu filho, não tem como descer mais, agora é só subir. Quem está no fundo do poço só tem um caminho: melhorar, subir, sair do poço. Então nós não somos vítimas. Então a partir de hoje, nunca diga para ninguém coitadinho, coitadinha, e nunca se veja também como um pobre coitado, um pobre diabo, um desgraçado da vida. Tem gente que fala exatamente isso. E o que a vida está fazendo? Exatamente isso. Lembra do gênio? Você diz: oi, eu sou um coitado. O que é que o gênio diz? Seja feita a sua vontade. Seu desejo é uma ordem. Eu estou no fundo do poço, para mim nada dá certo. Seu desejo, e tudo vai se configurando ao redor da sua palavra. Mude a palavra e mudará a vida. Cuidado com palavras que generalizam. Eu vou citar 4. Nunca, sempre, ninguém e todo mundo. Anote isso aí. Cuidado com essas palavras. Nunca, sempre, ninguém e todo mundo. Vamos citar algumas frases aqui. Vamos pegar nunca. Nunca eu acerto. É impressionante. Nunca eu acerto. Você está falando isso. Para mim, sempre é mais difícil. Sempre, então será. Ninguém me entende. Ninguém gosta de mim. Ninguém. Só uma brincadeirinha aqui. Eu atendi uma jovem com depressão. Eu perguntei para ela assim: por que você está com depressão, minha filha? Ah, padre, ninguém gosta de mim. Aí eu falei com ela: nem os chineses? Nem os coreanos? Nem os africanos? Ela tem uma risadinha. Falei: então não fala ninguém não, filha. Quem é que não gosta de você? Cuidado quando você generaliza, não é? E tem o todos. Todos são felizes, menos eu. Todos sabem, menos eu. Cuidado com nunca, sempre, ninguém, todos. Esse todos aí é como se fosse todo mundo. Então quando você for falar algo, nunca generalize, mas foque naquilo. Exemplo: eu sempre faço tudo errado. Nunca diga isso, jamais. O que você vai dizer: eu fiz isso de maneira incorreta, mas eu vou aprender com o meu erro. Não é que você faz tudo errado, você fez isso errado. Uma outra frase que podemos arrumar: eu não sou feliz. Não, diga: eu não sou feliz neste momento. Eu não estou feliz neste momento, mas eu sou uma pessoa feliz. Mas isto que me aconteceu com esta pessoa me trouxe infelicidade. Então não é todo mundo não, né? A moça está namorando, o namorado coloca nela um par de chifre. O que é que a moça diz? Ninguém gosta de mim, todo mundo me trai. Não, filha, é só seu namorado. É só seu namorado. Então cuidado com a generalização. Finalizando, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Logo, amanhã, um dia. Evite estas palavras perigosas. Logo, amanhã, um dia. Joãozinho, vai estudar, menino. Jogando videogame. Logo eu estudo, mãe. Logo. Não disse nada. Para a nossa mente, logo é nada. Depois eu vou arrumar meu quarto. Depois eu vou começar um regime.
depois eu vou fazer um curso, depois eu vou lá. Não, o que é esse depois seu aí? Depois é para não falar que não vai, né, meu filho? Porque quem quer coloca dia e hora. Dia e hora. E cuidado com amanhã. Amanhã eu falo, amanhã eu faço, amanhã eu começo, amanhã eu estudo. Para sua mente, todas essas palavras são vagas e não dizem nada. Se você quer fazer algo de verdade, coloque dia e horário. A sua mente funciona assim. Por isso que eu tenho no corredor da minha casa, e você pode ter aí na sua cozinha, uma folhinha de calendário. Aquelas calendário tem do mês, no meu corredor eu tenho do ano todo. O que eu faço? Eu faço questão, coisa simples, preparar uma pregação sobre língua. Eu escrevo no meu painel o dia, 15 horas, preparar pregação. A minha mente entende que não é logo, que não é depois, que não é amanhã, é quarta-feira às 15 horas, e eu me obrigo a isso, para que a minha mente entenda que não é uma coisa vaga, é algo direcionado. Então comece a partir de hoje, aquilo que você quer fazer, não é aquilo que você tem que fazer. Você não tem que fazer nada, você quer fazer. Aquilo que você quer fazer, começa a colocar dia e horário, e faça. Você verá que funciona. Você verá que funciona, como uma mágica. A linguagem é a base dos nossos pensamentos. O que eu ando falando é aquilo que eu ando pensando. Aquilo que eu ando pensando é aquilo que eu ando sentindo. E aquilo que eu ando sentindo acaba naquilo que eu ando fazendo. Tudo começa com a boca, tudo começa com a palavra. Palavra gera vida, palavra gera morte, palavra cura, palavra fere. Palavras para riscarmos do dicionário. É um treino. Eu falo sobre isso aqui muitas vezes, até hoje eu uso palavras. É um treino. Palavras perigosas que nos limitam. Não, tenho que, mas, coitadinho, nunca, sempre, ninguém, todo mundo, logo, amanhã, um dia desses. Elimine essas palavras, porque elas estão atraindo coisas ruins para a sua vida. Quero citar para você 7 palavras negativas, que nós falamos muito, e como nós podemos falar a mesma coisa de maneira positiva. Mas é possível falar a mesma coisa de maneira positiva, se a coisa é negativa? Meu filho, uma desgraça você pode falar de maneira positiva e as pessoas vão te agradecer. Tinha um rei que tinha 7 filhos. E uma manhã ele chamou o sacerdote e disse para ele assim: reze para mim e veja o que Deus te mostra. Aquele sacerdote orou para o rei e disse assim: majestade, vejo uma tragédia. A guerra que o nosso reino entrará matará os teus 7 filhos. O rei ficou com tanto ódio que mandou prender aquele sacerdote. Você é louco de me falar uma coisa dessa? Chamou um outro sacerdote, um frei, e disse para o frei: reza para mim e cuidado com o que você vai falar. O frei começou a rezar, terminou e disse: majestade, eu tenho uma notícia maravilhosa para te dar. Então fale. Deus
cumulará o teu reinado de longos anos. E a boa notícia é: tu viverás mais anos do que todos os teus filhos. O rei, aí sim, esse eu gostei. Dá para ele uma taça de ouro. Ô gente, os dois falaram a mesma coisa. O primeiro disse que os filhos do rei morreriam. O segundo disse que o rei viveria mais que seus filhos. Mas para quem ouve, é diferente. Cuidado com o modo como você anda falando coisas boas de maneira errada e coisas erradas que parecem boas. Então, quais são essas frases? Primeira, ao invés de você falar, eu sou culpado, você diga, eu sou responsável. Em vez de culpa, responsabilidade. Segunda, eu odeio isso. Não. A partir de hoje você vai dizer, eu prefiro aquilo. Terceira, não me esquecerei. Você vai dizer, eu me lembrarei. Quarta, estou tentando. Não, estou aprendendo. Preciso fazer isso agora. Ao invés, diga, quero fazer isso agora. Tenho um problema para resolver. Ao invés de problema, use, tenho uma questão para resolver. E a última, se eu conseguir, não é se, é quando eu conseguir. Meus caros, é sobre isso que eu gostaria de partilhar com você essa noite. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. Deixa cair no seu coração tudo isso. São conselhos simples, mas que podem mudar a sua vida. Se você começar a vigiar as suas palavras e eliminar essas palavras perigosas, você será uma pessoa muito mais feliz. Feche os teus olhos. Senhor, mais uma vez nós te pedimos isso. Eu quero que a minha boca seja o manancial de vida e que nela não more a violência. Que a minha boca seja para te exaltar, para bendizer o teu santo nome, para profetizar bênção na vida dos outros e vitória na minha. Ajuda-me, Senhor, a usar a minha boca para gerar vida dentro da minha vida e não morte. Como as minhas palavras dificultam a minha própria caminhada. Eu que já disse tantas vezes, eu não dou conta, eu não consigo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, mas eu não dou conta. Coitadinho de mim, ninguém gosta de mim, sempre as coisas dão errado, nunca eu vou ser feliz, um dia eu faço. São palavras que vão contaminando o nosso coração, estragando a nossa caminhada. Ajuda-me, Senhor, a ter uma boca de bênção, uma boca que seja manancial de vida. Em nome de Jesus. Amém. E falar de palavra é muito interessante, que na Bíblia, quando se diz no prólogo de São João, no princípio era o verbo. Essa é uma tradução do latim de São Jerônimo,
da Vulgata. Quando você pega o original grego, é logos, logos tuteu, a palavra de Deus. Quem é o logos? É Jesus. Jesus é a palavra da boca do Pai. Então, quando nós falamos de palavra, é preciso lembrar que a palavra de Deus é criadora para que sejamos criativos. Assim como a palavra de Deus gerou vida, a nossa palavra pode gerar vida ou morte em nós. Então eu quero terminar o nosso encontro com um dever de casa. Eu farei. Então eu convido você também a fazer. É um exercício que mostra o poder da palavra. Quando eu digo amor, eu não estou falando apenas AMOR. O tom da minha voz, a energia da minha voz, o intuito da minha voz, ela tem amor. Quando eu digo ódio, não é apenas O-D-I-O. Não. Aqui está carregado de peso, de raiva. Então, é a dinâmica do pote de arroz. Então, atenção. Eu vou pegar o primeiro pote e vou escrever positivo. Positivo. Depois vão dar um close para vocês verem. Vou pegar o outro potinho, o mesmo, escrever negativo. Ok? Fechou bem aí? Positivo, negativo. Eu vou colocar nos dois potes arroz. Para você ver que não tem truque nenhum. Ó, tem truque nenhum. Ó. Entendeu? Delícia, adoro arroz. É arroz mesmo. Então olha aqui. Arroz. Positivo, negativo. Você pode fazer isso na sua casa. Você ficará impressionado com o que eu vou ensinar para vocês. Aqui. Fechei o primeiro potinho. Fechei o segundo potinho. Depois eu vou lacrar aqui os dois potinhos. Vou lacrar com uma fita crepe e colocar a data de hoje. A partir de hoje, todos os dias, eu vou pegar esse pote que está escrito positivo, vou olhar para ele e vou dizer somente coisas positivas, do tipo vencedor, amor, bondade, perdão, somente coisas positivas. Depois eu vou pegar o potinho negativo e vou dizer para ele somente coisas ruins: ódio, guerra, maldade, doença. Durante uma semana, os dois ficarão um ao lado do outro. E eu vou falar somente coisas positivas para o primeiro, somente coisas negativas para o segundo. Quer saber o resultado? O que vai acontecer? Participe conosco.
do próximo programa. Nós estaremos abrindo esses vídeos e mostrando para você o que irá acontecer apenas com o poder da palavra. Amém? Espero que o programa de hoje tenha acrescentado vida na vida de cada um de nós e que nós possamos ter uma vida com mais alegria, com mais unção, com mais poder, vigiando as nossas palavras. A boca do justo é manancial de vida, mas a boca dos perversos mora a violência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até o nosso próximo encontro, com a graça de Deus.